Meu nome é Mário, tenho 10 anos de experiência como estudioso de uma determinada técnica terapêutica e quero compartilhar essa vivência desses últimos 10 anos com você. São mais de 2.000 atendimentos realizados e eu vou entregar muitos códigos e muitas informações nesses vídeos. Eu vou começar apresentando para vocês 4 tópicos de como procurar esse processo de se conectar com a autocura. Eu identifico que tem algo que eu preciso resolver. Qual o caminho que eu deveria seguir? Eu vou fazer isso te mostrando 4 etapas. E a primeira delas eu vou entregar agora. Então a primeira delas é reconhecer que você precisa de ajuda. Porque é muito comum que a pessoa, apesar de estar sentindo dores profundas, questões que realmente estão atrapalhando o dia a dia dessa pessoa, questões que a pessoa já sente que está comprometendo o dia a dia, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos afetivos, relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos, inclusive quando o próprio estudo, o próprio trabalho, as relações afetivas, as relações com as pessoas de uma forma geral, já está sendo comprometida, está sendo afetada e a pessoa ainda assim não reconhece que precisa de ajuda. Ela acha que é capaz de superar tudo isso sozinha. Isso tem muito a ver com questões que aconteceram na infância. Algo do tipo, engole o choro, acontece alguma coisa muito grave na sua vida, a pessoa sem saber muito bem como lidar com aquilo, ela chega para você e diz, vai passar, eu sei que você vai resolver isso porque você é muito forte. Essas questões podem fazer com que você tenha programações que hoje acaba acontecendo que você tem muita dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. É extremamente importante que você saiba que a gente não vive sozinho, é impossível que a gente viva sozinho. Talvez esse seja o seu primeiro passo para reconhecer que você precisa sim estar em contato com as pessoas e especificamente sobre esse tema, que você precisa de uma ajuda, de um apoio profissional. Tá? Então, primeiro ponto, reconhecer que precisa de ajuda. Inclusive, pessoal, eu tenho uma aula que eu gravei, uma aula gratuita, que eu falo mais sobre essa técnica que eu atuei, na verdade, durante 10 anos, em situações específicas ainda atuo, mas existe essa aula gratuita que você pode acessar. Você pode acessar clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar na bio do meu Instagram, vai aparecer aqui também em algum lugar, e você vai poder não só ter acesso a essa aula que vai falar sobre essa técnica que eu trabalho, como também vai te ensinar a escolher um bom profissional, um profissional de excelência, para que você possa ter uma opção assertiva de alguém que vai te conduzir nesse processo de cura. Essa aula gratuita vai te dar a condição de escolher um profissional de excelência para que possa te conduzir nesse processo de autocura. Te vejo nessa aula, é só clicar no link. O primeiro tópico é reconhecer que precisa de ajuda. O segundo tópico é você escolher uma técnica para te ajudar, uma técnica terapêutica. Então vamos lá, como que você pode escolher uma técnica para te fornecer, para te oferecer esse suporte, para que você consiga curar essas dores que você já reconhece que tem? Para que você possa escolher a técnica terapêutica, você tem muitas possibilidades. Eu poderia sugerir algumas. Você pode procurar na internet, você pode procurar no YouTube quais são as possibilidades, quais são as tecnologias, quais são as técnicas terapêuticas que poderiam me ajudar com um determinado tema. Então você tem provavelmente um tema que você queira resolver, então você pode fazer essa consulta e fazer uma boa pesquisa. E você vai poder, através desse procedimento, que é procurar até pela internet, por indicação de pessoas que você confie, e esse é um segundo ponto além da internet, mas de que de qualquer forma você vai fazer essa pesquisa, você vai analisar e vai ver qual é a técnica que mais você sente ressonância, uma técnica que você fique à vontade. Esse é um bom critério para que você possa escolher uma técnica. Agora a gente vai passar para o terceiro ponto. Primeiro ponto é reconhecer que precisa de ajuda. Segundo ponto, que você escolha uma boa técnica para poder te auxiliar nos processos de autocura. Terceiro ponto, comprometimento e o reconhecimento que você tem que desenvolver um trabalho. Após você passar pelo processo, ter escolhido então a técnica que vai te auxiliar. E o terceiro ponto é exatamente esse comprometimento de cumprir todas as etapas que estão sendo apresentadas por essa técnica. Senão, você vai ter acesso a tudo aquilo que poderia de fato te ajudar e você não está comprometido com aquilo que vai te levar a uma solução, vai te levar a soluções das suas questões. Então, comprometimento e trabalho. E agora eu gostaria de falar sobre o quarto tópico, o quarto ponto, que é fundamental para que esse seu processo de autocura e de cura dessas dores
e de questões que estão comprometendo o seu dia a dia, às vezes a ponto de permitir que a pessoa não levante da cama ou já esteja próximo disso. Então, olha só, o quarto ponto é ter um propósito. O que significa propósito? Se a gente verificar nos dicionários ou fizer uma pesquisa rápida, a gente vai notar que propósito está relacionado a um objetivo na vida. Propósito está relacionado a algo que você queira executar como um projeto. Então você poderia sim levar em consideração essa definição literal, mas eu gostaria de passar um pouco mais sobre propósito que eu pude observar nesses 10 anos como facilitador de uma determinada técnica, que eu vou falar muito mais sobre ela em breve, porque nesse momento nem importa qual seja a técnica terapêutica. A questão é o que foi observado ao longo desses 10 anos, o que foi observado atendendo mais de 2.000 casos e podendo entender quais foram as pessoas que conseguiram se conectar com as suas curas. E aplicando esse conhecimento do jeito que eu estou compartilhando com você, eu pude observar que de cada 10 pessoas, 9 conseguiram se curar. É por isso que eu resolvi compartilhar através de um vídeo como esse, esses códigos que foram acessados, esse conhecimento que foi acessado. Então, ter um propósito é amplamente significativo para que você consiga, sim, se manter nesse propósito de cura. Então você vai estabelecer algo que você queira realizar. Eu vou dar um exemplo. O propósito poderia ser uma viagem. Você tem um propósito de fazer uma viagem daqui a 12 meses. Esse é um propósito. Você se prepara para essa viagem. Então essa viagem já começou a partir do momento em que você estabeleceu o propósito, porque você tem que se preparar para ela. Quando esse propósito está relacionado a uma questão mais emocional, como por exemplo, eu quero sim ser uma pessoa que seja mais equilibrada nos relacionamentos interpessoais. Quero sim ser uma pessoa que tenha equilíbrio emocional entre os relacionamentos, no meu trabalho, na minha escola, no meu estudo, com as pessoas que eu amo. E quando você percebe que tudo isso está comprometido, que você já passou por todas essas etapas, ter um propósito te ajuda muito a se manter nesse caminho que vai te levar à solução dessas dores todas. Então, a gente vai estabelecer esse quarto ponto, que é o propósito, como algo fundamental para gerar uma tensão, uma força que vai puxar você do lugar que você está para levar para o lugar que você quer chegar. Porém, você tem que saber onde você quer chegar. Por isso a importância de um propósito. Propósito, então, é estabelecer qual é esse lugar que você quer chegar. E assim você gera uma tensão do ponto que você está, onde você quer chegar. E é essa tensão, é essa força que vai te conduzir. E às vezes você que em algum momento, em um dia, num determinado momento, você poderia se sentir desenergizado, essa energia do propósito vai acabar te conduzindo aonde você estabeleceu. Então é importante que você tenha propósitos a curto prazo, a médio prazo, e inclusive a longo prazo. E aí, citando isso para vocês, eu acabei de me lembrar que quando a gente estava revisando o material para gravar os vídeos, a gente notou que uma das câmeras ficou ligada e registrou a nossa conversa sobre os temas, quais temas que a gente deveria gravar. Inclusive a gente já falou sobre propósito nessa nossa conversa. Essa conversa foi tão interessante e realmente revelou tantas questões importantes que a gente resolveu deixar ela disponível aqui. Eu considero que esse vídeo já esteja sendo finalizado. Eu gostaria de deixar isso claro, que era exatamente o que eu gostaria de transmitir aqui para vocês. Então, pessoal, a gente notou que, como não tinha pretensão de colocar isso em um vídeo, nessas imagens eu fui cortado, minha cabeça não aparece. Então não é um vídeo que poderia ser usado tradicionalmente como um conteúdo. Porém, a gente vai mostrar um pouco dessas imagens para vocês, mas vai deixar disponível o áudio dessa conversa para que vocês possam acompanhar a profundidade dessa reflexão sobre propósito e sobre outras questões também que surgiram nessa conversa. Então foi um prazer falar com você e já começar a transbordar essas informações sobre como se curar, né? Para a gente é uma alegria. E eu peço, existe uma cobrança para que se peça, que se curta, se dê um joinha aí, que você possa fazer um comentário, né? Me manda um abraço aí, que a vantagem de ter um canal que está começando é essa, né? Porque todo abraço que me mandarem eu vou conseguir retribuir. Então me manda um abraço que eu te mando um abraço de volta. Se você se inscrever no canal, isso vai permitir que a gente possa, de fato, fazer essa atitude de transbordo aqui com muito mais ânimo e com muito mais alcance. Bom, então a gente fica por aqui e o Matheus vai colocar
as imagens que foram captadas despretensiosamente, mas que tem um conteúdo realmente bem profundo. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. E quando a pessoa resolve essas questões, né, o motivo para que aquilo se materialize, se estime, e a pessoa consegue então ter uma conexão com uma vida muito mais tranquila e tal. E aí que entra o propósito. Se você tem um propósito, por exemplo, de tornar a sua vida cada vez mais leve, mais harmônica, ser um ser humano que consegue lidar com as suas próprias questões e consegue se relacionar de uma forma harmônica, justa, com as pessoas que estão à sua volta. E aí a gente cai no velho clichê, né? Dos princípios, dos valores. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores? Se você tem, o quanto você já está disponível. Por isso que a gente mencionou os filósofos lá no começo. Princípios, valores, ética. O quanto você já está disponível para trazer uma ética que torne o seu convívio com as pessoas mais harmônico, mais leve, né? Então, por isso que eu acho que o propósito, Matheus, é fundamental no processo, né? No nosso processo de vida. Não só para o processo de cura, porque às vezes você está bem. E se você está bem, se alinhe, renove os propósitos. Aí se você cumpriu um propósito, vamos imaginar que você tem uma viagem, vai, quero conhecer, sei lá, o Nordeste, quero conhecer a Itália, quero conhecer a França, sei lá o quê. Esses hype aí, né, Dubai, não sei o quê. Tudo bem, tá ótimo, você tem um propósito. Quero aprender a esquiar, né? E que é maravilhoso, seja qual for o propósito, que é sempre bem válido. Mas aí você cumpre esse propósito. Então você queria esquiar, você vai para algum lugar, para Aspen, conseguiu realizar esses sonhos que eu ia ali. Como é que faz? Então por isso que é legal a ideia de ter mais de um propósito. E assim que você realizar determinados propósitos, ou cumprir esses propósitos, você sempre tem outros que te puxam. Porque sem propósito, Matheus, não dá para levantar da cama, cara. Se não tiver um propósito, faz sentido levantar da cama. Né? Então, está tudo bem. Às vezes tem relatos de pessoas que eu atendi que a vida financeira estava bem. Tinha às vezes um companheiro, uma companheira, um marido, mulher, não importa, seja o que for, ou não, eu estava sozinho mesmo, mas estava bem, tudo, mas não sabe identificar o porquê que não conseguia levantar da cama, ou seja, um processo já depressivo, né? Então, eu vejo que o propósito é algo bem interessante, né? Mas assim, o que você acha da questão, você disse, né, que quando tem propósito se cumpre, tem que ter outro. Sobre a questão de definir propósitos para diferentes, vamos dizer assim, partes da vida. Um propósito a curto prazo, um propósito a médio e outro a longo. Por exemplo, um longo prazo. Chegar aos 90 anos com saúde, com uma carreira uma carreira que valeu a pena e com dinheiro. Ao médio prazo ter uma família, estar estabilizado. Você acha que isso é legal, definir coisa muito longe? Eu acho fundamental. Fundamental. Eu acho que, inclusive, eu acho que aí você deu um super cheque, né? Assim, talvez um cheque mate, porque esse é o propósito mais importante. É esse de longo prazo, de muito longo prazo. Sabe, eu vou exagerar um pouquinho, né? Usar uma hipérbole aqui. Você que gosta de figura de linguagem, né? Eu vou hiperbolizar aqui e falar, por exemplo, quando eu tiver 100 anos eu quero fazer tal coisa, sabe? Aí alguém vai falar, você é louco, como você vai saber isso aí? Aí usa o livro lá, que é a Sutil Arte. Foda-se por que vão falar. Por quê? Não importa, 120 anos, você está fazendo uma ligação com uma vida longeva, olha que legal, um propósito a longo prazo, uma vida longeva e algo que você pode realizar os propósitos mais a curto prazo, mas você sempre tem algo te puxando para lá. Ah, mas o cara viveu até os 80 e tinha propósito. Cara, aperta, usa o livro aí, foda-se. Eu estava focado em fazer isso sempre melhor para que eu pudesse chegar lá, né? Mas tem um negócio, eu não lembro de ser quem que disse isso, como é que é? Se você mire em Marte e acelera. Vamos imaginar que acabe o combustível no meio do caminho, deu algum problema. A hora que você pode até não chegar em Marte, mas você vai estar no meio das estrelas, você vai estar em órbita, você saiu da atmosfera terrestre, né? Então já vai poder contemplar muitas questões só pelo fato de você ter começado e ter acelerado no sentido do seu propósito, né? Então, concordo, não só concordo com você, mas como acho que você pegou exatamente no ponto. Ter um propósito a longo prazo. Entendi.
E olha que exercício, Matheus. Vocês falam, mas que legal e tal, né? E eu até assustei com a câmera aqui, né? Depois não precisamos ligar, preciso lembrar de ligar o microfone. Importante, pode ficar tranquilo. Eu segurando aqui, e nós vamos gravar daqui a pouco. Isso. Mas ó, é o seguinte, cara. Eu tava mencionando esse negócio de se acelerar, vai estar no meio da atmosfera aí. E na verdade esqueci o que eu estava falando. Eu não lembro o que eu estava falando. Não, então, sobre a questão de que a gente acertou o ponto, de que o propósito a longo prazo, né, é fundamental, e de que quando você acelera, você pode não chegar no seu propósito, mas você já está no meio das estrelas lá, né, cara? E talvez eu acho que eu ia dizer alguma coisa no sentido de que por isso é tão importante que em qualquer processo terapêutico a pessoa procure ajuda, né, no sentido de encontrar suas curas e resolver suas dores, suas questões. É importante que ela já vá refletindo sobre o que poderia ser um propósito para ela, qual poderia ser um dos propósitos. E você não precisa ter todos ao mesmo tempo, pode ser que ao longo, né, do seu dia, da sua semana, do seu ano, da sua vida, você vai se conectando a alguns propósitos, isso é natural. Outra coisa que pode acontecer, sabe o que é, Matheus? Em algum momento da sua vida, você achar que esse propósito já não é tão significativo, que, vamos usar o termo do livro lá, foda-se, não tem problema. A questão é troca o propósito. Qual é a função do propósito? Bom, eu fui um moleque, né, que andava no meio do mato e tudo, e aprontava. Eu não sei o quão, né, peralta você foi usar os termos que ninguém usa. Mas assim, cara, você usava muito estilinho e tal, né? Mas vamos usar essa imagem, né? Eu gosto muito de física. Então, o que o propósito pode fazer com a gente? Ele pode gerar uma tensão do ponto que você está ao ponto que você estipulou que você quer chegar. Então, o que vai acontecer? Vai gerar uma tensão. Você vai esticar isso. Então, vai ter uma força te puxando. Se você não gerar um propósito, você não tem uma força que te leve para algum lugar, seja para o lugar que for. Senão você só vai deixando a vida te levar, né? A moda Zeca Pagodinho, né? Coisa que respeito absurdamente a pessoa e o artista, mas não concordo com essa filosofia de deixar a vida levar. Porque o apertar o foda-se não é nesse sentido, né? Sutil. É você desfazer vínculos e que estão te segurando, né? É o contrário, inclusive. Exatamente. O livro é exatamente isso. Ele fala assim, cara, é isso que ele falou, define uma coisa e desliga o foda-se para tudo que for te atrapalhar e que não é necessário. Em suma, assim, é isso, sabe? A polpa do livro é isso, basicamente. Entendeu? Cara, sabe que eu lembrei esses dias? Da síndrome do caranguejo lá. Você já viu o caranguejo no balde? Então o cara pesca os caranguejos, né? Que tem muito a ver com isso. Da arte, da sutil arte, de apertar o foda-se, para que, inclusive, não te deixa caminhar, né, cara? Não te deixa seguir. Seja nos relacionamentos afetivos, seja no que for, até o próprio trabalho, que você tem outras possibilidades, você não sai por causa disso, daquilo. Mas aí eu lembrei esses dias, e até é engraçado, porque quem lembrou disso, eu tinha ouvido falar, foi eu estava ouvindo o Pânico lá, e o Emílio que lembrou ele falou ano passado assim, de passagem, mas eu lembrei, que é a síndrome do caranguejo lá, que é no balde. Então, o cara pesca os caranguejos e põe no balde, ele não tem condição de subir, mas tem um que está conseguindo subir. O que o outro faz, o que está lá embaixo? Ele gruda aquele que está conseguindo e puxa de volta. Então, por quê? Porque está todo mundo tentando se agarrar de alguma forma, né? Então, é por isso que você tem que tomar os cuidados. Você está conseguindo, observe. De alguma forma, pode ser que tenha algo que funcione como o caranguejo que está lá embaixo, que tentando se safar de alguma forma te puxe junto, para não ficar sozinho lá, ou até para tentando se salvar, ele acaba arrastando você para o fundo do balde lá, né? Para o fundo do poço. Então, eu me lembrei disso, né? Que a gente estava refletindo sobre essa questão de apertar o foda-se mesmo para aquilo que te segura, né? Então, Matheus, eu acho que isso daria um vídeo, hein? Falar sobre propósito. Eu também, eu concordo completamente. Não mudei de opinião por um momento sequer. Isso que é legal, sem a pretensão de querer ensinar nada, mas colocar pontos para pensar. Isso, e é uma coisa que o pessoal precisa hoje mais.
A gente olha isso, tudo isso que a gente falou, sabe? Eu acho que o pessoal né, as pessoas estão muito confusas a respeito do propósito. E é o que você falou, não que a gente vai ensinar, mas que a gente consiga compartilhar uma visão que ajude elas a encontrarem, né, o que elas também podem definir como seu próprio propósito. Nossa, excelente. Eu acho que não é um vídeo que a gente está fazendo por interesse em, não só, né, a gente quer as visualizações, mas eu acho que acima de tudo a gente vai estar ajudando alguém que vai estar procurando por isso, entendeu? Exato. Então, excelente. E a gente cumpre um dos nossos propósitos, né? Se a gente fizer isso, que é, primeiro, transbordar. Porque em 10 anos teve realmente bastante experiência, você tem muita habilidade na área que você atua, e aí a gente junta essas duas habilidades e tenta levar isso como um transbordo também, né? Porque eu tenho plena convicção que você não está pensando em AdSense e nem eu, porque a gente vai começar um canal no YouTube, não é esse o ponto. A gente vai entregar conteúdos realmente gratuitos, em contrapartida até para equilibrar as trocas, a gente vai poder colocar no YouTube, você já me orientou muito sobre isso, né? Os trabalhos que a gente está fazendo, vai ter aulas gratuitas, vai ter as mentorias que a gente vai fazer a custos bem, né, acessíveis, não vou chamar de simbólico, né? Apesar de serem muito baixos, mas acessíveis, e-books, nosso plano é fazer 20 e-books, né? Já temos 2. Então, a gente, nos vídeos, como uma forma também de equilibrar, a gente deixa lá à disposição para que as pessoas possam, né? Então, bora, vamos fazer isso. É esse vídeo. Depois de tudo que a gente conversou agora, não tem como ser outro. Vamos fazer então um vídeo sobre propósito. Claro, excelente. Pode ser o primeiro do canal, né? Pode, nossa, vai ser muito bom. Você pode até falar, pra gente abrir o canal com chave de ouro, né? Pra gente começar a falar dos dois pés da porta.